comecei a ler a poesia do Jorge de Sena, não faz tanto tempo assim, eu já era bastante adulto, já era leitor de poesia há muito tempo. Ele é um poeta do qual eu não me aproximei naquela idade em que a gente começa a ler poesia, né? Na época da escola, da adolescência, eu já era leitor experiente. Foi em 1999, quando eu estava fazendo pesquisa de doutorado. O meu assunto era o Sá de Miranda, e a minha querida orientadora, a professora Laura de Melo Souza, me recomendou que lesse os escritos, os ensaios de Jorge de Sena sobre Sá de Miranda e sobre a poesia portuguesa do século XVI, sobre Camões, etc. Eu sabia da existência do Jorge de Sena, mas não havia me aproximado ainda, não sei exatamente dizer por que razão. E quando eu fui a Portugal, no contexto dessa pesquisa, imediatamente solicitei na Biblioteca Nacional em Lisboa os estudos de literatura portuguesa para ler o maravilhoso ensaio do Jorge de Sena, Arte de Ser Moderno em Portugal, que é um ensaio curtíssimo sobre Sá de Miranda, que determinou tudo na minha leitura desse poeta do século XVI. E, coincidentemente, naquele mesmo ano, aliás, naquelas semanas, tinha sido publicada uma antologia da poesia do Jorge de Sena, no contexto das comemorações pela efeméride lá de 80 anos de nascimento dele. E eu não me lembro quem era o organizador da antologia, me lembro que era da editora Asa, se não me engano. E então eu comecei a ler o ensaísmo dele junto com a poesia, fiquei totalmente fascinado pela poesia. E rapidamente percebi que eu estava diante de uma descoberta, para mim, como leitor de poesia, estupenda. E eu então passei a ler assiduamente, não só a poesia, mas a polêmica, o ensaísmo, a ficção. O Jorge de Sena entrou assim no meu panteão dos heróis da poesia, é um dos meus poetas preferidos. E eu nunca esperava, já com mais de 30 anos, porque eu já tinha mais de 30 anos nessa época, que eu voltaria a ter essa grande emoção de descobrir com tanta intensidade um poeta desse tamanho, só que num contexto em que eu já era um leitor mais maduro, talvez mais bem equipado para compreender a poesia do que eu era quando eu descobri os outros heróis, né? Drummond, Bandeira, etc. Né? Então isso foi, na minha vida adulta, um episódio incomparável, muito importante para mim, me marcou muito, muito da minha maneira de escrever e de pensar tem a ver com o Jorge de Sena. Então eu posso dizer, apesar de ter tido uma aproximação tardia, ele foi formador para mim também. Como pesquisador, historiador da literatura, é muito decisivo. Os estudos camonianos do Camões me marcaram demais. A minha tese de doutorado inevitavelmente saiu muito seniana, todo mundo na banca examinadora percebeu isso, e eu acabei tendo que confessar que eu lia e relia diariamente esse ensaio curto sobre o Sá de Miranda, né, a arte de ser moderna em Portugal. Mas leio assiduamente a poesia também, centralmente, é um dos poetas preferidos, e tem poemas que eu não me canso de ler e reler, como Conheço o Sal, como o poema de Ganimedes, que eu acho uma obra-prima, deslumbrante. Eu amo também a poesia de teor mais satírico do Jorge de Sena, a capacidade que ele tem de transformar, às vezes, o ressentimento mais amargo em altíssima poesia, como naquele poema do Camões dirigindo-se aos seus contemporâneos, que é euforizante para mim. Enfim, foi maravilhoso. Sou muito grato a Laura de Melo Souza por ter me inclinado a ler Jorge de Sena, embora ela não pudesse imaginar que eu fosse ler mais a poesia, ou mais intensamente ainda a poesia, do que o que ela havia recomendado como orientadora.